Bom, vamos lá, mais um exercício. Então, esse exercício aí, o qual você está vendo, eu coloquei aí o circuitinho, é o sexto exercício. Ele está localizado aí na página 170. Muito bem, então vamos lá. Segundo ele disse aqui no texto, ele fala assim: para investigar o desempenho de uma bateria B, foi montado o circuito a seguir em que V e A representam, respectivamente, um voltímetro e um amperímetro. Vejam. É igual aquele exercício que eu já fiz aí, no qual ele fala sobre os equipamentos. Então, esse V que você está vendo aí, ele é o equipamento denominado de voltímetro. E nós vamos vê-lo com mais detalhes. Então, vamos fazer só o seguinte: para que ele serve? Volt. Então, ele executa a leitura. Ele é um equipamento de leitura. Então, a leitura que ele faz é do quê? De diferença de potencial, que ele é, então, o. Como ele é ligado e como que ele está lá dentro, isso aí a gente vai ver numa outra situação, tá? E o A, segundo ele disse aí para você, ele é o quê? Ele é o amperímetro. Então, o amperímetro, como eu já havia comentado, ele vem de ampere. Então, ele faz leitura de corrente elétrica, ou seja, amperes. Só que nós vamos fazer o seguinte: para evitar maiores confusões, nós vamos tirar os equipamentos daqui. Então, retirando os equipamentos, porque eles não vão influenciar em nada, absolutamente nada, né? Depois a gente vê como que eles podem ser influenciados. Então, eu vou representar o circuito de uma outra forma para você tentar entender, para vocês tentarem entender. Então, ó, a princípio, eu não sei, né, se essa bateria ela é real, ok? Então, a princípio, eu vou desenhar o mesmo esquema que ele desenhou aqui para vocês. Então, aqui, ó, temos a bateria e a resistência, a qual ele chamou de externa, né, que ele denominou aí de R. E a bateria, eu já vou colocar o que é o correto dela, que é a letra E de força eletromotriz. Bom, ele não faz uma pergunta, né, direta. Ele só fala assim, ó, que na tabela abaixo estão representados algumas leituras do voltímetro, vejam só, V de volt, e o amperímetro A de ampere. Legal? Ele quer que você julgue essas quatro afirmativas dele aqui. Então, vamos julgá-las. Mas antes de ver quais são as respectivas afirmativas, vamos fazer o seguinte: vamos olhar para a tabela e ver o que está acontecendo? Então, vamos lá. Veja, quando você está vendo aqui o voltímetro, no qual ele marca 3 volts, o amperímetro está marcando 0. Então, o que significa isso? Significa que não tem corrente elétrica. Ou seja, se não tem corrente elétrica, essa parte aqui, ó, do circuito e esta aqui, elas não estão funcionando. Então, eu posso até deixar aqui esse cara ligado, mas eu não posso fazer essa conexãozinha aqui. Então, essa corrente aqui, ela não existe. Por que ela não existe? Porque o circuito não está fechado. Uma vez que ele não está fechado, então, esse voltímetro, se você olhar aqui nessa representação, aqui é o ponto A, aqui também é o ponto A, e aqui também é o ponto A, cujo elemento aqui, ó, é um nó. Aí aqui não temos mais o A, nem aqui, e muito menos aqui. Então, aqui eu posso chamá-lo de B, esse ponto vai ser o B, tira o equipamento, lembra que eu falei para você tirar o equipamento daqui, então aqui também vai ser B. Olha que interessante, AB e AB. Então, eu matei a charada. Quando o amperímetro ele está registrando uma corrente 0, se você lembrar da equação do gerador, U igual ao E menos o R vezes o I, ou da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes o I. Vejam só, esse cara aqui, ó, não existe, porque segundo a tabela ele fala que é 0. Então, esse U ele é igual ao E. Portanto, qual é o valor que ele está medindo? 3 volts. Então, essa bateria, toda vez que você ver algo zerado,
ele representa a força eletromotriz. Então, eu achei o valor dessa força eletromotriz. Ela equivale a 3 volts. Depois, nós vamos julgar isso daqui. Depois. Ok. Então, agora, vamos fechar aqui, porque o circuito dele está fechado. Então, eu fechei. Como aqui é A, ok? E aqui também vai ser A, aqui é B e aqui é B. Então, vejam que interessante. Embora, aparentemente, parece que está, né, ligado em paralelo, sim, podemos falar que sim, mas o que equivale aqui é o ponto A e o B, e aqui o A e o B. E, então, em cima desse resistor, nós podemos dizer que, nesse caso, nós temos uma DDP de 3 volts, nesse caso. Porém, olha só o que você já percebe na sequência da tabela. Que quando o voltímetro ele lê 2,25, ok? A corrente elétrica, ela passou a valer o quê? Ela passou a valer meio. Ela passou a valer meio. Então, espera um minutinho. Espera aí um minutinho. Por quê? Porque eu já não posso mais afirmar, então, que existe 3 volts aqui. Porque já que a bateria ela tem 3 volts, ela não vai mudar. Ela não muda. O que vai mudar são os elementos os quais vão roubar, entre aspas, essa energia que ela tem. Então, uma vez que eu estou vendo, né, que ela tem aqui, para 2,25 meio ampere, matei a charada. Aqui eu não tenho 3 volts. Por que eu não tenho 3 volts? Porque isso está me indicando que alguém aqui está pegando parte desses 3 volts. E quem que é esse cara? Ele é a resistência interna. Vamos ver por quê? Vamos, então vamos lá. Se aqui você estiver passando, então, a corrente elétrica de meio ampere, ok? Então, ele diz que o voltímetro está marcando 2,25. Então, olha aqui, A, B, B. Então, como aqui é A e aqui é B, então aqui agora eu vou afirmar que tem 2,25 volts. Por quê? Porque é entre A e B. A e B. Aí você vai perguntar, mas por que eu tenho 3 e aqui eu tenho 2,25? Ora, porque esse cara aqui, chamado resistência interna, ele absorveu uma parte. Então, vamos ver quanto que ele absorveu? Vamos. Então, você pega o E, que é o total, e tira do U. Então, eu vou ficar lá em cima daquele resistor, 3 menos o quê? 2,25. 5 para 10 vai dar 5, 3 para 10 vai dar 7, e aí, então, eu vou ficar com 0,75 volts em cima desse personagem aqui, Então, quer ver só como que as coisas vão batendo? Se você tem 0,75 volts aqui, com mais 2,25 aqui, 2,25 mais 0,75 me dá o total. Então, eu acho que, a partir desse momento, você já tem todos os dados na mão e dá para você começar agora a fazer uma brincadeira como, por exemplo, essa daqui. Se a corrente aqui, vamos continuar nessa linha, é nessa linha aqui a qual eu estou analisando. Depois, se você quiser, a gente analisa pela outra linha, o resultado tem que ser o mesmo. Tanto é que você já está percebendo que muda a DDP, muda a corrente elétrica, ok? Então, agora vamos lá. Qual é a corrente elétrica que está passando por aqui? Não equivale a meio ampere? Porque ela saiu do polo positivo, aí ela vai passar por aqui, ela vai sair aqui e vai passar pela resistência interna e, consequentemente, retornar à bateria. Então, daqui, o que você já pode falar? Que U é igual a quem? A R vezes o I. Quanto que é o U? Não vale os 3, hein? Vale a DDP em cima do resistor. Você tem o valor da resistência? Não. Quanto vale a corrente elétrica? Olha aí, meio. Estou transformando esse meio em fração para facilitar a nossa conta. Então, essa resistência aqui, ela passará a valer 2,25
vezes quanto? 2. Que eu passo 2 a multiplicar. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, 1, 5. E 2 vezes 2, 4. Então, ó, eu encontrei o valor da resistência R1. Ela vale 4,5. Dá para achar o valor da resistência interna aqui do gerador? Também dá. O que eu vou fazer? Isso aqui agora é no R, é o R vezes o I. Então, vamos lá. Quanto vale a DDP? 0,75. Você tem o valor do R? Não. Mas qual é a corrente que está passando para esse caso aqui? Ora, meio ampere. Então, essa resistência interna, ela estará valendo 0,75 vezes 2, que equivale ao quê? A 1,5 ohm. Então, olha aí, ó. Por uma simples análise que você faz de duas linhas, aqui o circuito aberto, conforme eu já te falei, e aqui ele fechado, você pode agora fazer para essa terceira, para essa quarta, para essa quinta linha, mas todas elas vão dar o mesmo valor, todas elas. Então, vamos ao julgamento aqui. Tá? A força eletromotriz da bateria vale 3 volts? Sim, ela vale. Então, aqui é verdadeira. A resistência interna da bateria vale 1,5? Sim. Olha, acabamos de calcular o valor do R. Ela é verdadeira também. Para a corrente de 1 ampere, então vamos lá ver a corrente de 1 ampere, ok? Ele diz que a potência dissipada no resistor R vale 3 watts. Então vamos lá. O que é a potência dissipada? Ora, já que ele me deu a corrente elétrica, ele me deu a corrente elétrica que vale 1 ampere, eu tenho o valor do R, que ele vale 4,5 ohms. Então, eu posso usar aquela expressão, potência R I quadrado. Quanto que vale o R? 4,5. Qual é o valor da corrente elétrica? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, vezes 4,5. Então, eu vou ter 4,5 watts. Ele está falando para você que vale 3 watts. Então, isso é falso. É falso. Ok? E aí ele fala aqui que quando a diferença de potencial sobre o R for 2,25, espera aí, olha aí, ó, 2,25, ok? A quantidade de carga que atravessa em 10 segundos, então vamos lá. Ele quer saber qual é a quantidade de carga que estará passando aqui, ok? Então, se você recordar, é só aplicar o kit. O kit, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Pega aí a corrente elétrica que você quer. Então, vamos lá. Por exemplo, pega a corrente de meio. A resistência não vai mudar. A resistência não muda. A resistência é ômica. Ela não muda. Então, independentemente do valor da corrente elétrica, você vai ter uma quantidade de carga. Só que ele fala para uma DDP de 2,25. Tá? Então, se eu olhar na tabela para 2,25, aqui vai me indicar meio ampere. Então, vamos lá. Q é igual a meio vezes o tempo que ele fala de 10 segundos. Então, para 10 segundos, eu vou ter 5 coulombs. E ele está falando que é 22,5. Então, isso aqui também ele é falso. Então, é um problema no qual ele envolveu várias coisas, porém, a parte de equipamento nós retiramos para evitar qualquer confronto de dúvida. Então, ele é, de novo, um circuito simples, no qual ele é formado pela bateria, é uma bateria real, devido ao fato dela ter uma resistência interna e uma resistência externa.